Tati Fogo. Tati. Bom dia, Tati. Ori, Orivaldo Chaves. Ori. Monteséia Pérez. Bom dia. Odisseia. Deus te abençoe. Fátima. Tati, bom dia. Leia. Bom dia, Léa. Mas provavelmente o Tony também. Léa e Tony. Dupla implacável. Tânia. Tânia. Cleison. Cleilson. Gilberto. Fala, Edalberto. Isso aí. Vamos na área. Jaque. Jaque. Leia botou uma risada. Não sabe se é a Leia ou se é o Tony. Eduardo. Fala, Eduardo. Doutor, que eu tô falando mais grosso hoje, né, gente? Bom dia pra todos. Jaque já compartilhou. É isso aí, Jaque. Muita gente então que não tá passando pra mim aqui. Algum dia. Beleza. Mídia. Bom dia, Mídia. Bom dia com frio. Pegou o gato já de manhã cedo. Osvaldo. Seu Osvaldo. Dona Edna. E o frio, hein, gente? E o frio, hein? Bota aqui pra nós, ainda tá bom ainda. Vi uma foto ontem lá do Rio Grande. Tá feio, né? Que isso? Antônio Tolentino. Fala, Tolentino. Isso daí não, tá, gente? Isso aí é... É propaganda, não tem jeito. Só que Fátima. o DJ não... Bom dia, Fátima. Braido. Braido e os robalos. Seu Getúlio. Fala, Getúlio. Fátima Bianca. É isso aí, Bianca. Sumida, hein, Bianca? Ai, 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 não sei se tá bonita não, hein? Não vi ainda.
dia, Gilberto. Fala, João! Capitão de mar de guerra. Ei. É o senhor Augusto. Augusto! Aqui, João Silva. Caroline. João Luiz da Silva. Então eu retiro o capitão de mar de guerra aí pro João. Ana Paula Badilson. Ana Paula. Bruno. Bruno. Benjamin Moura. Bem-vindo. Rômulo Santos, ele disse que o senhor tem tesouros na estante. Deu bom dia. Rômulo Santos, deu bom dia. Ele disse que o senhor tem tesouros na estante. Bom dia, Rômulo. É um verdadeiro tesouro mesmo. Falaste bem. Examinai as escrituras. Respondo o reverendo Elton, Daniele. Daniele, bom dia. Um abraço no Elton. João Paulo Guirão. João Paulo Guirão. João Paulo, bom dia. Seja bem-vindo. Meus irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. E vamos dar início com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente porque tu nos permite estudar a tua palavra. Clamamos a tua bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele, ó Deus, que pertence ao teu povo, à tua igreja, que tu tens protegido, ó Deus, tens guardado nesse período de pandemia. E pedimos, ó Deus, que tu venha fortalecer todo aquele, ó Deus, durante todo esse período que está procurando a tua palavra, estudando a tua palavra, e também, ó Deus, as famílias enlutadas, as famílias que tiveram, ó Deus, seus entes queridos, partidos daqui. Abençoa, ó Deus, com a tua santa presença, consolando e fortalecendo. Pedimos isso, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos abrir a palavra de Deus que está registrada lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 até o 37. Não, mas vamos ler do 20 até o 32. Tá bom até ali. A vinda do reino de Deus.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Até aqui. Nós vamos ficar com esse versículo 32, onde o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Nesse texto que nós acabamos de ver, Jesus começa falando do seu reino e disse também do perigo que existirá de aparecerem muitos, dizendo que são o Cristo, marcando data, enfim. E para esclarecer logo essa situação, o Senhor Jesus Cristo disse que a vinda dele não será de nenhuma dessas formas, né? Então ele vai dizer que a maneira como ele vai vir é ser no céu, né? E que será como um relâmpago, será instantâneo. O aparecimento dele será instantâneo. De repente ele está no céu. Abre-se o céu. E aparece então ele sentado no seu trono de glória, vindo com os anjos para trazer o juízo sobre a terra. E ele vai comparar esse dia aqui na terra com os dias de Noé. Quer dizer, as pessoas viviam despreocupadamente. E viveram despreocupadamente até que choveu e veio o dilúvio e destruiu quase todos. Da mesma forma, ele vai adiante e diz que também será semelhante ao dia com Sodoma e Gomorra. Estavam vivendo também despreocupadamente, ninguém levando em consideração as questões espirituais, nem leva em consideração os avisos, as orientações, né? E vivem despreocupadamente como se não fosse acontecer nada. Aí, de repente, Ló sai da cidade e caiu um fogo do céu e, de repente, acabou com tudo. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui está vinculado às pessoas que não estão guardando, não estão aguardando o dia da sua volta. E é nesse detalhe que nós vamos pegar hoje, sobre lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Existem muitas lições para nós aprendermos com a mulher de Ló. Às vezes assim, a gente não está assim tão explícito, né? Mas está intrínseco dentro do texto. É a razão por que a mulher de Ló olha para trás, não é verdade? Porque ela tinha algumas características negativas, muito ruim. Mas é interessante nós observarmos por quê, né? Como que Jesus fala sobre a mulher de Ló. Eu gostaria nessa manhã que nós meditássemos na palavra de Deus, sempre naquela expectativa da sua volta, prestando atenção, porque o mundo que nós estamos vivendo está muito semelhante aos dias de Noé, aos dias de Sodoma e Gomorra. Muito semelhante, cada vez menos preocupações, tá? E às vezes, por tristeza nossa, tem alguns que frequentam a igreja que conseguem viver da mesma forma, despreocupado, como se não fosse acontecer nada com ele, como se realmente ele pode, né, estar brincando com a palavra de Deus, brincando, não levando a sério, enfim, não levando a igreja a sério, não levando Bíblia, oração, estudo bíblico, nada, vive despreocupadamente, até
que ele vá embora ou aconteça a volta do Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. É uma advertência solene que Jesus faz. Quando nós consideramos sobre o que ele falou, primeiro, ele não diz somente cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele não falou isso. Ele não falou assim, cuidado, vocês não sejam como a mulher de Ló. Ele usa uma palavra diferente, ele diz lembrai-vos. É impressionante, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala como se nós corrêssemos o perigo de esquecer o assunto. Os últimos dias estão em sua mente. Quando Jesus está dirigindo-se a seus discípulos, na sua mente, ele está vendo os dias da sua volta. Então ele diz, lembrai-vos. Ele não diz, toma cuidado e não façam como fez a mulher de Ló. Não, ele diz, lembrai-vos dela. Ele está querendo dizer aqui, não corra o risco de esquecer. E diz outra coisa, não é somente correr o risco de esquecer, é correr o risco de esquecer e saber por que a mulher de Ló ficou para trás. Portanto, é uma advertência muito séria, né? E nós vamos ver aqui, no texto de hoje, o que de fato aconteceu com a mulher de Ló. O que Jesus chama-nos a atenção da mulher de Ló, não é? De Noé nós sabemos que era um homem íntegro, fiel ao Senhor, e o Senhor Deus que salvou 8 pessoas, e o resto ele destruiu tudo. Agora na mulher de Ló, ela ficou. Por quê? O que tinha nela? Qual foi a relação dela com Sodoma e Gomorra? Qual é a sua relação com o mundo de hoje? Isso nós temos que descobrir através da palavra de Deus. A primeira coisa que nós vamos descobrir, meus irmãos, que a mulher de Ló, ela tinha um coração fechado para as oportunidades. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia que está em nossas mãos, a igreja com porta aberta, os templos com porta aberta, né? Pastores sendo enviados para pregar, missionários sendo enviados por todo mundo, a igreja que não é derrotada, não é esquecida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que acham que isso aí não é uma oportunidade. E não devemos de esquecer que o Senhor nosso Deus tem nos dado grandes oportunidades através da sua palavra, para termos conhecimento das coisas espirituais. Tudo, meus irmãos, que há de acontecer sobre a terra, foi feita uma advertência, uma orientação da parte de Jesus Cristo. Ele fez questão de avisar o homem, ele foi o único que avisa o homem antes de acontecer. Ele avisa o homem antes de acontecer, mas não só avisa, ele envia uma oportunidade. Tá? E nós estamos no período da oportunidade, no período da pregação, no período de chamar a atenção, no período de explicar os sinais que estão vindo por aí. Não é? Temos pandemia, temos terremoto, temos gafanhoto para todo lado. A pergunta é, o que nós estamos fazendo, o que as pessoas estão fazendo com essa oportunidade que o Senhor Deus tem dado? Vamos observar uma questão muito simples. A mulher de Ló tinha o coração fechado para as oportunidades. Primeiro, o Senhor deu a ela, em sua vida, colocou em sua vida, né? Para ter uma vida espiritual, que viveu como exemplo uma pessoa que estava do lado dela, do lado de Ló, da família. Sabe quem era? Abraão. Abraão era tio de Ló. Olha só que oportunidade, que coisa abençoada que o Senhor Deus fez. Quantas vezes o Senhor Deus faz assim, não é? Converte um da família e bota convivendo com as pessoas, para as pessoas observarem nele, né? Um verdadeiro crente, um fiel, como foi o caso de Abraão, não é isso? O Senhor Deus fez assim, olha, eu vou dar uma oportunidade de vocês viverem junto com Abraão, meu amigo. Abraão tinha intimidade, é meu amigo do Senhor. Já imaginou isso? Já imaginou que oportunidade que eles tiveram de passar uma vida do lado de Abraão? Pois essa foi a primeira oportunidade que a mulher de Ló teve, né? E depois o Senhor Deus vai lá e lhe dá um marido justo e íntegro, que era sobrinho dele. E foi aí que ela chegou à família, né? Aprendeu com Abraão muitas coisas importantes a respeito de Deus. Eles estão vivendo um período da história, tá? Que não tinha uma Bíblia na mão deles, não. O Senhor Deus falava com Abraão.
E ela deve ter ouvido muitas coisas, como que Abraão ensinava, como que Abraão vivia, a fé que Abraão teve, hein? Enfim, nós vamos descobrir que ela fechou o coração para essas coisas, para esses privilégios. Fechou. Teve que viver próximo de uma família de Deus. O Senhor Deus fez questão disso. O Senhor Deus deu a ela um privilégio de viver no meio de uma família de crente. Você que está me ouvindo, quem sabe você está vivendo no meio de família de crentes, de pessoas crentes. Eu ouço muito, às vezes as pessoas dizendo, a minha avó sempre dizia isso. A minha avó a mamãe me levava para a escola dominical. Eu fui um que fui para a escola dominical quando era criança, tá? Fiquei forte lá, a mãe não dava moleza não, viu? Porque nós estávamos convivendo com uma pessoa que era de Deus, né? Que é, né? Do Senhor Deus. E isso é um privilégio. Você está próximo. Deus coloca pessoas como testemunhas dele perto de nós, para que você possa viver. A mulher de Ló fechou o coração para essas oportunidades. Ela conviveu, viu, né? E Deus deu a ela um marido justo, íntegro, tá? Pedro vai dizer isso, lá em 2 Pedro, viu? Ló era um homem justo, reto diante de Deus. Se contaminou lá com Sodoma, não. Viu? Mas o que acontece? Família dele. Assim que os anos chegaram, riram, zombaram, a mulher de Ló não levou a sério mesmo, né? Por quê? Porque ela tinha o coração fechado para as oportunidades que Deus estava concedendo a ela. Meu irmão, você vive num período de privilégios, você vive num período de oportunidades. A oportunidade está aí. A igreja proclamando o evangelho como nunca pregou. Vocês já notaram que quando vem pandemia, aumenta a pregação do evangelho, porque isso é bíblico. Nos últimos dias, com o aumento da iniquidade, o Senhor Deus vai intensificar a pregação do evangelho. O evangelho para uns como salvação, evangelho para outros como juízo, porque resistem, porque fecham o coração para oportunidades grandiosas. Queridos, vamos botar uma coisa no coração. Nunca despreze a oportunidade. Se alguém lhe convidar para ir ao culto, vá. Se alguém lhe dá uma Bíblia, leia. Sinta no coração vontade de orar, ore. Busque o Senhor. Valorize o privilégio que Deus está lhe dando. Vivemos num país livre. Temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus. Na China não tem mais, estão botando fogo em templo, estão perseguindo crente. Eu estava vendo agora esses dias no Irã, lá eles matando um pastor. Isso, e ele foi para a forca sorrindo. E às vezes eu me pergunto, será que o povo está realmente aproveitando as oportunidades que Deus tem oferecido a esse mundo? Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus exercita a sua graça cada vez mais. Eu gostaria que os irmãos soubessem de uma coisa. Essas são oportunidades que não voltam mais. Se você partir daqui sem ela, você não usufruir dessa bênção, se você não tirar proveito dessa oportunidade, você terá problemas. Você olha para a mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela conviveu junto com Abraão, ela conviveu com um marido justo, ela conviveu perto da palavra, junto com a palavra. Abraão era um homem de oração, era um homem que fazia os sacrifícios conforme mandava. Tudo, ele era extremamente obediente, é o exemplo de obediência a Abraão. O que a mulher de Ló aprendeu? Hein? Eu pergunto para você, às vezes, aí, você que teve uma vida na igreja, teve uma vida na escola dominical, foi educado pela sua avó, pela sua mãe, e agora está aí olhando para ontem. Por quê? Jogou fora a oportunidade? É uma oportunidade que vale muito mais do que dinheiro. Ouviu? Vale muito mais do que dinheiro. Nunca esqueça isso. Tá? Mulher de Ló, ela simplesmente se fechou o coração com relação ao exemplo, a palavra que estava lá convivendo perto deles.
Até o marido, que era sobrinho de Abraão, era marido dela. Meus irmãos, homem justo, íntegro, diante de Deus. Tanto é que o Senhor Deus mandou libertá-lo. Por amor a Abraão e também por ele. Por que desprezou essa oportunidade? Por que tu desprezas a oportunidade? Por que estás vivendo aí longe de Deus? Deus está sempre dando oportunidade, dando oportunidade, dando oportunidade. Porque Ele é misericordioso e gracioso. Não é? Porque eu não mudo, vós não sois consumido. Isso mesmo, porque Ele não muda. Mas tem uma outra coisa para aprender com a mulher de Ló. Por isso Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que ela fez lá atrás. Ele fala, lembra dela, hein? Porque a mulher de Ló, ela tinha o coração fechado para as oportunidades, mas tinha o coração aberto. Tinha, sabe para quem? Para o mundo. Pensei que ela tinha o coração aberto para outra coisa, não é? Para o mundo. Ela amou esse mundão, amou o mundo da época dela. Viu? Amou mais a Sodoma do que a Deus. Isso. Ela tinha um coração aberto para as coisas do mundo. Olhava para o mundo, brilhava os olhinhos dela quando ela olhava para o mundo. Ela tinha o coração aberto para o mundo, criou relacionamentos com pessoas ímpias. Isso mesmo, Sodoma e Gomorra era um lugar de gente ímpia, de gente ruim, de gente que era inimiga letal de Deus, queriam ser, né? Pecado demais na cidade, pecado demais na sociedade. Nós estamos vivendo os parâmetros bem idênticos aos de Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus disse que nos últimos dias seria semelhante a Sodoma e Gomorra. Viu? Aonde a desobediência, aonde o relaxamento com as coisas espirituais é muito intenso, é muito grande. As pessoas vivem despreocupados mesmo. Comem, bebem, trabalham, dão-se em casamento, se casam, né? É homossexualismo para todo lado. E por quê? Porque simplesmente nós estamos passando por um período semelhante ao de Sodoma e Gomorra. E o que a mulher de Ló fez? Amou, gostou disso. Amou mais. Criou relacionamentos com pessoas ímpias. Conheci pessoas que diziam que nunca iria desprezar um amigo dele. Não, a Bíblia nunca recomendou você desprezar ninguém. Mas uma certa separação é necessária, meu irmão. Amigos ímpios, amigos que estão voltados a orgias, ao pecado sexual, às drogas, aos vícios do álcool. Aí essas pessoas querem se tornar seus amigos íntimos e pessoais. Sabe o que vai acontecer? As más conversações que vão corromper os bons costumes. É o que aconteceu com a mulher de Ló, né? Ela se envolve em Sodoma, ela se envolve na sociedade, não é isso? Era bonita a Sodoma, ela brilhava nos olhos dela, e ela foi criando raiz. Foi criando raízes, foi chegando, né? E foi se adaptando. E o que aconteceu? Deixou seu coração em Sodoma. Isso mesmo. Criou raízes que não conseguiu se abandonar. Ela não consegue abandonar. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão, para onde nós colocamos o nosso coração. Se nós colocarmos o nosso coração no meio de uma sociedade ímpia, no meio de pecados graves, tá? E acharmos que aquilo ali é comum, ou vivemos ali naquele meio despreocupadamente, com certeza estamos sendo semelhante à mulher de Ló. Isso mesmo. Gostando de Sodoma. E isso é um pecado sério e grave, perigosíssimo. Tá? Muito perigoso. É interessante que ela gostou tanto de Sodoma que ela adaptou a vida da sociedade, a vida de Sodoma no seu coração. E o que aconteceu com esse coração? Virou pedra. Isso mesmo. Um coração duro. Um coração que não percebia o marido que tinha, não percebia, esqueceu-se de tudo aquilo que tinha aprendido com a família lá de Abraão. Viveu longe da palavra, né? Estava no meio de ímpios e acabou se transformando como ímpio. Quer dizer, ao invés de ir para lá e ser luz lá no meio daquele povo, ela se tornou semelhante àquele povo. Estou lembrado? Quando Filipe encontra Natanael,
né? Encontramos aquele Messias, de onde ele veio? Ah, ele veio de Nazaré. Nazaré, porventura, tem alguma coisa boa? É só que o Natanael achava, né, que o ambiente faz o homem. Isso mesmo. E, inclusive, a sociedade de hoje pensa a mesma coisa. O ambiente, se você viver no meio de uma sociedade ruim e pecaminosa, você vai se tornar um deles. Mas isso, com relação à palavra de Deus, é mentira. Jesus Cristo veio de Nazaré e ele se tornou um deles? Não. Ele foi luz lá. Isso mesmo. Uma vez um rapaz falou comigo, tu vai precisar orar para mim sair do meu emprego e ir para outro. Eu falei, por quê? Porque lá não tem nenhum crente. É um povo que vive com a boca suja, falando palavrão. Eu falei, pois é por isso que o Senhor botou você lá. Para você não ser igual a eles. Para você falar aquilo que é correto. Dar testemunho da verdade. Ser um homem íntegro, que dê um bom testemunho de Jesus. Para criar influência. Porque o crente influencia as pessoas. Ele é luz. É isso que a Bíblia traz sobre luz. Né? Vós sois luz do mundo. Influencia, luz que ilumina o caminho para a turma. A turma está perdida, está nas trevas. Sodoma e Gomorra estavam nas trevas. Ao invés da família de Ló ir para lá e ser luz para aquela gente, prestar atenção naquela família e ver que de fato a vida que eles estão levando não é igual àquela família e que a família está vivendo de uma maneira diferente, foi o impacto que criou a igreja primitiva. Assim que Jesus veio assunto ao céu, começou uma perseguição à igreja, sabem por quê? Porque a igreja influenciou o ambiente. Os rabinos, os doutores, o sinédrio, ficaram incomodados quando vai lá Pedro, João, Tiago, pregando o evangelho, acontecendo milagre. Por quê? Porque é uma igreja que está iluminando o local que está. As pessoas sentiam vontade de participar. Prestem bem atenção. Se nós formos realmente crentes no ambiente que estamos, as pessoas vão notar a diferença. Vão. Pode ter certeza absoluta disso. Viu? Vamos ser luz. Vamos ser diferentes. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Lembrados da mulher de Ló. Ao invés dela pegar a experiência que ela teve de uma educação religiosa, de uma educação cristã, ela teve conhecimento de Deus lá atrás com Abraão. Ao invés de ela pegar aquele conhecimento e viver como uma mulher crente no Senhor, Deus, ela simplesmente se adaptou ao mundo porque ela amou o mundo, gostou do mundão. E o resultado disso, tudo aquilo que era para ela modificar através do seu testemunho, ao invés de ela influenciar as amigas que ela tinha, ao invés de você e eu influenciar os amigos que nós temos, ao invés de influenciar as pessoas no trabalho, ao invés de influenciar as pessoas aonde você estiver, você se adapta àquilo, toma cuidado em estar aí participando de rodinha, de piadas indecentes, rindo, brincando. Sabe como é que Jesus chama isso? Viver despreocupadamente. De vez em quando você passa aquela rodinha de gente, um crente do meio rindo das piadas indecentes. Né? Às vezes piada até usando o nome de Deus. E o resultado é o quê? Lembrado da mulher de Ló. Estás aí brincando, vivendo despreocupado, a realidade é outra. A realidade está sendo oculta pelo padrão de vida que a sociedade quer viver. Você sabe por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para revelar à humanidade que não é do jeito que o diabo pintou esse quadro, não. Tá? O diabo pintou um quadro muito bonito para os homens gostarem de se fazer e que tudo termina no sepulcro. Todo mundo acha isso. Só que não é assim, não. Viu? Não é mesmo. O próprio texto diz aqui. Tá? É a segunda vinda. E aí vai começar a história. O segundo tempo. As pessoas pensando só no primeiro tempo. Estão vivendo no quadro que o diabo pintou. Cuidado, o diabo pintou Sodoma e Gomorra e o que foi que aconteceu? É claro e visto. Né? Começou a influenciar a sociedade do passado de Noé. O que o Senhor Deus fez? Acabou com o assunto. Né? Agora a sociedade caminha de novo o mesmo caminho. Agora não tem mais arca e não tem mais anjo tirando você. Não vai ter mais você fugindo de Sodoma. Agora é fim da história. Como é que nós estamos vivendo? Hein? Você aproveitou as oportunidades? Ou está amando o mundão? Não é influência mais no mundão. Ninguém sabe se você é crente, se você não é. Hein? No campo dos negócios, ninguém sabe se você é crente, se você não é. Hein?
Lá no seu trabalho ninguém sabe de nada. Quem é aquele lá? Ele diz que é crente lá. Eu vi ele entrando na igreja, né? Será, gente? Mas cuidado. Sodoma e Gomorra têm um poder de influência terrível sobre as pessoas. Sodoma e Gomorra influenciou tanto a vida da mulher de Ló e seus filhos. Mas cuidado, hein? E dos seus filhos, que eles zombaram, tá? Ló levou a sério, mas eles zombaram. Riram, diz o texto que eles riram, que era uma piada. Meus irmãos, vamos aprender uma lição de uma vez. O inferno não é uma piada. O inferno é lugar para estar rindo, não. É lugar de choro e lágrima e ranger de dente. Isso mesmo, é o que Jesus ensina sobre o inferno. Por isso ele diz que ele é a verdade. Ele veio trazer a verdade das coisas. O diabo pintou um quadro de riso, de alegrias, né? Mas não é assim, não. Lá a barra é outra. Tá? E a mulher de Ló não quis aprender. Foi influenciada por Sodoma. Os pecados de Sodoma passou a fazer parte da vida dela. A partir do momento que o pecado começa a fazer parte da vida da família, a família passa a viver aquele pecado como se fosse coisa comum. Despreocupadamente. Não atina, não percebe que está indo para o buraco. Meus irmãos, esquece esse mundo. Vai trabalhar, volta, traz o sustento para a tua casa, dedica a tua vida a Cristo. Completamente a Jesus Cristo. Tá? Porque quando tu partir daqui, é que tu vai ver a realidade. O fato é real. Eu fico observando, às vezes, aí vou fazer velório aí. Velório não, fazer ofício fúnebre. Aí chego lá, fico olhando pro caixão lá, na minha cabeça vem assim, ó. Onde é que ele deve estar andando agora, hein? Quando é um servo fiel que morre, eu sei pra onde ele foi. Agora eu já fiz ofício fúnebre de tudo, quanto é tipo de gente. Né? E eu fico, às vezes, me perguntando assim, ó. Pra onde será que tá andando essa alma agora, hein? Hein? Saiu daqui, foi indo, morreu. Aí acha que apagou, que foi dormir. Foi não. Foi dormir, não. Tá bem consciente do outro lado. Viu? Tá. Você tá pensando que quando você morre aqui, você apaga, dorme até a volta dele? Vai lá pro Apocalipse, você vai ver gente cantando, você vai ver gente falando, de ninguém dormindo, não. Moisés e Elias vieram, não estavam dormindo, não, hein? Estavam vivos lá quando estavam lá no Monte da Transfiguração. Lembra deles? Pois é, estavam vivinhos. Viu? Estavam lá inconsciente. Consciente. Ó, não esqueça isso, você não vai viver despreocupado, não, porque não é bem essa realidade, não. Tá? É por isso que Jesus vem nos ensinar e trazer lições preciosas a respeito disso. Hein? Coração aberto para o mundão. É. Tem crente assim, né? Vive o mundão. Acha que é um pé lá, outro aqui. Não tem pé lá, outro aqui. Só tem num lugar. Ou é lá ou aqui. Jesus deixou isso claro. Viu? Ninguém consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou há de aborrecer um, ou há de se aborrecer de um, ou há de se aborrecer do outro. Por quê? Porque é simples. Você não consegue fazer essas coisas. Quando consegue assimilar muitas coisas do mundo, você passa a ser adorador do mundo. Meus irmãos, e tem uma terceira questão seríssima. Essa foi séria demais. Ela tinha o coração fechado para as oportunidades que Deus enviou. Rejeitou até o anjo que bateu na porta dela. Vocês já imaginaram isso? O anjo foi, né, resistiram, não saíram, custaram sair, hein? O anjo tinha uma hora marcada para descer fogo. Não era o anjo que ia fazer fogo do céu, não. Quem ia fazer é Deus. O Senhor Deus marcou lá aí, ó. 9 horas, estou descendo fogo do céu, hein? Saindo ou não, morre todo mundo, hein? Aí, e vocês são responsáveis para tirar ele de lá. Você sabe que Ló e a família dele foram salvos à força, né? Agarrado pela mão e puxado à força. Sai, porque vai cair fogo. Será? Eu não sei não, hein? Estavam saindo e começou a cair fogo. Destruiu tudo. Eu fico imaginando o Ló sentado numa pedra lá com a mão no queixo, assim, rapaz, e era verdade mesmo, hein? Aqueles que estavam zombando e rindo, devia estar tudo escondido atrás das costas do pai. Falando, pai, aquilo que o senhor falou é verdade, hein? O Senhor Deus não brinca, não. Tinha hora marcada para destruir tudo, como tem agora para Jesus voltar. E você não vai ser salvo à força, não. Isso foi só Ló. Você está tendo oportunidade aí aos montes. Mas existe uma coisa que aquela mulher fez também, que Jesus Cristo orienta-nos
chama-se rejeição perigosa. Ela rejeitou de tal maneira que tornou-se um perigo para ela. Rejeitou os avisos da palavra de Deus. Meu irmão, não rejeite os avisos. Não faça isso. Não faça isso. O ser humano tem uma tendência de não dar atenção ao perigo. Meus irmãos, o ser humano brinca com o perigo achando que não vai acontecer nada. Não, não vai. Ele pode ficar pendurado num prédio lá, atravessando um prédio por cima de uma corda e vai ficar todo mundo feliz da vida. Quando você viu, despencou de lá, batendo no chão. Morreu, ué. Fazer o quê? Corre num carro de 360 km por hora. Lá vai ele, o rei da velocidade. Bom, não sobrou nada. Porque não acredita. Você pode chegar para um ser humano e dizer assim, olha, meus irmãos, existe um texto no Velho Testamento, quando o Senhor Deus se dirige lá em Amós, dirigindo-se a Israel, ele diz a Israel assim, eu mandei a praga, eu mandei doença, eu mandei tudo e vocês não se converteram. Meus irmãos, o homem tem uma tendência de não querer ouvir aviso. Ele não quer ouvir aviso de Deus. Meus irmãos, não é um qualquer que está avisando. É o Senhor da história. É o Deus Todo-Poderoso que já escreveu a história no... Meus irmãos, vamos dar ouvido. Se o Senhor Deus diz assim, não vai porque tem um buraco ali, não vai, hein? Porque tem um buraco. Tem abismo ali, não vá. Mas o que o ser humano faz? Não dá ouvido, cai no abismo. Rejeitar os avisos da palavra de Deus. Ela rejeitou os avisos que os anjos deram a ela. Não olhe para trás. Você sabe quem falou isso? Os representantes do Senhor Deus. Deus mandou avisar. Os pastores estão aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. E as pessoas fazem o quê? Tapa o ouvido para não escutar. Igual fizeram com Paulo lá em Atos. Taparam o ouvido, não quiseram ouvir. Paulo, não precisaram gritar para ele ser preso lá. Assim que o povo faz. Mas nós não somos o povo. Vamos ouvir. Uma outra coisa que ela fez, meus irmãos, perigoso. Extremamente perigoso. Sabe como foi? Ela desprezou a oferta da salvação. Isso mesmo. Olhou para a salvação com desleixo. Olhou para a salvação com desprezo. Não acreditou realmente que ia acontecer essas coisas todas. Amava tanto a Sodoma dela que o Senhor Deus oferecendo oportunidade. Aconteceu com Noé a mesma coisa. Pedro vai dizer que Noé pregou uns 40 anos fazendo aquela arca. Isso, falando, cada martelada. Ei, você precisa se arrepender. É louco, esse velho tá doido. E tá lá batendo, e bateu, e ensinou, e falou. O anjo foi lá e avisou. Prepare-se. Não foram, começaram a rir. Começaram a brincar. Vocês têm uma salvação. O Senhor Deus mandou eu vir aqui para salvar vocês da destruição. O Senhor Deus me mandou aqui para tirar vocês dessa terra. Saiam dessa terra. E foram resistindo até os últimos momentos, meus irmãos. E a mulher de Ló resistiu até o fim. Até o fim, depois que sai lá de dentro, ainda estava com o coração preso naquele lugar amaldiçoado. E o mundo está amaldiçoado, meu irmão. Estás agarrado com o mundão? Estás perdendo as oportunidades que Deus está enviando. Oportunidade de salvação. Nós estamos pregando aí todo dia. As lives estão aí. Glória a Deus pelas lives. Está todo mundo escutando. Gente que nem pastor vai lá, a live vai. É isso mesmo. A live está aí pregando o evangelho para todo mundo, dando oportunidade de salvação. Países como a China, Irã, Iraque, viu? Estão lá bombardeando com a palavra de Deus, e as pessoas estão simplesmente desprezando a oferta da salvação. Estão achando que podem fazer isso. Meus irmãos, o dia do juízo vai ser muito triste para esse povo. Esse povo que não quer nada. Esse povo rejeitando aquele sacrifício feito na cruz. Dá para rejeitar? Olha para a cruz e vê se dá para rejeitar. Será que então que Jesus Cristo morreu à toa? Tem pessoas que olham para aquela cruz, para o Monte Calvário, e vão achar que aquilo ali foi uma coisa inútil. Não é? É inútil. Inútil. Vocês vão ver quem foi sacrificado lá. Isso. Uma vez uma pessoa falou para mim que Jesus nunca mais ia voltar.
Eu falei, como é que é? Não, não vai mais voltar. Você acha que ele vai voltar num lugar onde ele foi apedrejado, onde ele foi machucado, crucificado? Eu olhei para ele e falei, você está achando que Jesus vai voltar agora para sofrer isso tudo aí? Você está errado, rapaz, não é assim não. Isso foi só uma vezinha, acabou. Já morreu na cruz, já foi cuspido, já apanhou, deu. Agora vocês vão ver um outro Cristo vindo aí. Isso mesmo, ele vai vir em glória e honra. Os céus serão abalados, a terra vai tremer, ele vai destruir isso tudo. Estou pensando que vai ser o quê? Tem gente pensando assim. Jesus nada, era um homem qualquer. O judeu pensava assim também. Tem alguns que pensam assim até hoje. É um homem qualquer, um profeta qualquer. Isso mesmo. Foi se levantar lá contra a religião da época lá. Se deu mal. Só que ele vai voltar. E ele diz para nós assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado. Viu? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela desprezou a oferta da salvação. Foi tirada à força porque não queria ser salvo. Olha lá. Foi agarrada lá pelos cabelos. Vem embora de uma vez, sai daí. Isso. Aí levaram de morro acima. Desprezou aquele que fala em nome de Deus. Tem tanta gente desprezando o verdadeiro evangelho e acreditando nessas coisas que estão andando por aí, meus irmãos. Igrejas sérias pregando a palavra de Deus constantemente, ensinando a palavra de Deus constantemente. E o que nós temos visto? Pessoas desprezando as mensagens de Deus, desprezando as pessoas que estão pregando. Isso. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo períodos de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo períodos onde o pecado está chegando ao trono de Deus. E a coisa vai ficar difícil, muito difícil. Desprezaram aquele que fala em nome de Deus. Sabe o que isso tudo leva? Levou uma desobediência fatal. Presta bem atenção, ela rejeitou as oportunidades, ela amou Sodoma e depois rejeitou ainda a pregação da palavra de Deus, dos avisos de Deus. Desprezou a oferta da salvação, mas que coisa, hein? E desprezou aquelas pessoas que foram falar, os anjos que foram lá retirá-los de lá. É pego à força, retirado de lá, levado de morro acima, e chega no final, o anjo tinha dito para ela assim, sabe por que a gente pode dizer que ela desprezou as pessoas que falaram em nome de Deus? Porque ela desobedeceu, ela não deu valor, achou que aquilo tudo era brincadeira. Vai chover fogo do céu? Que é isso? Eu já vi chover água, mas fogo? Ninguém viu chover fogo, né? Lá atrás no Egito já tinha acontecido, viu? Pedra com fogo. Meus irmãos, prestem bem atenção numa coisa, quando eles estavam fugindo do morro, subindo do morro, o que essa mulher me faz? O anjo falou para ela, não, olha. É interessante, meus irmãos, que às vezes é um avisozinho pequenininho, né? Uma palavra assim no meio de todo um contexto, que parece que não tem lá muito significado, né? Ele falou para não olhar, mas eu acredito que eu posso olhar. Olhou. E agora? Olhou, acabou. Desobedeceu Deus. Tem pessoas achando que desobedecendo a palavra de Deus é desobedecer Deus. Desobedecendo os pregadores é desobedecer Deus. É desobedecer os profetas dele. Está pensando o quê? A mulher de Ló olhou para trás. Levou ela a desobediência todo esse contexto. Amou de tal maneira as coisas desse mundo que não queria ir embora. Eu costumo dizer que tinha uma raiz agarrada no queixo da mulher de Ló. Tá? Uma raiz lá com o mundão, com as amigas dela, com a sociedade dela lá, que é meio daquele pecado dos infernos, daquela cidade amaldiçoada. E quando ela ia subir no morro, o queixo foi virando assim, ó, foi sendo puxado. Ela tinha uma atração por aquilo tão grande que quando ela sobe o morro, chegou lá no meio, ela olhou. Parou. Virou uma estátua. Estátua de sal. Ficou em pé no meio do caminho. Virou uma estátua de sal. E com certeza, quando começou a chover, desmanchou o sol todo. Já era. Partiu. Acabou. Não tinha mais nada. Não quis ser salvo. Preferiu morrer. Preferiu rejeitar. Preferiu deixar o coração em Sodoma. Preferiu deixar ele lá. Como tem muita gente preferindo deixar o coração no mundo, na sociedade, né?
e não dão devido testemunho conforme ordena a palavra do Senhor Deus. Infelizmente. Por isso Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não diz, cuidado e não faça o que a mulher de Ló fez. Não. Ele diz, só lembra só. Para não esquecer. Não esquece nunca o que a mulher de Ló fez. O que ela era. E como é que ela estava vivendo na sociedade que estava. Ela vivia uma vida de pecado. Quando se afastou do pecado, quando o anjo vai tirar ela para a salvação, ela não quer. Ela foi iludida por aquilo ali tudo. E o resultado daquilo foi simples, meu irmão. Foi simples. Tá? Virou uma estátua de sal. Quem gosta de sal estátua de sal é lá no inferno. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Toma cuidado. Eu vou encerrar, vou concluir com o pensamento de João, do apóstolo João, que diz assim lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, um texto conhecido nosso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, presta bem atenção, hein? O amor do Pai não está nele. O que aconteceu com a mulher de Ló, tá lembrado? O amor do Pai não estava nela. Porque tudo que há no mundo, olha o que tem lá dentro de Sodoma. Que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se fosse o diabo, ele ia falar assim, parou o texto aí, mas não para aqui não. Porque ele vai dizer assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, não olha para trás. Portanto, não vira estátua de sal. Meu irmão, o que você está fazendo com as oportunidades? Hoje foi um dia de oportunidade. Lembrar da mulher de Ló. Lembrar do Noé lá. Né? Lembramos da mulher de Ló. O que nós temos feito com a oportunidade? Está com o coração aberto para o mundo? Fecha ele. Viu? Porque rejeição é algo extremamente perigoso para nossas vidas. Para a vida de qualquer pessoa. E lembre-se sempre, não ameis o mundo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça dia após dia. Glória a Deus por isso. Eu vou fazer uma oração para encerrar esse momento e vou dar um aviso sobre o culto de hoje à noite. O Nel está de aniversário. Tá? Muito bem, meus irmãos. Nós também temos o Nel de aniversário. Esposo da Ione. Está de aniversário. Filho do Ferreira, da Miriam. Está de aniversário hoje. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele. E, portanto, meus irmãos, oremos. Senhor Deus, nós te louvamos imensamente, ó Pai, porque a tua palavra nos traz a lembrança, ó Pai, das coisas que são necessárias para a nossa vida espiritual e que devemos estar alerta, andando neste mundo alerta, ó Deus, com relação a este mundo, com relação ao pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre um foco em Cristo Jesus, na tua palavra, nas orações e te buscar constantemente. Te louvamos agradecido pelo dia de hoje, ó Deus, que tu nos dá como oportunidade de estudar a tua palavra. E aquelas pessoas, ó Deus, que estão longe de ti, que ainda não conhecem Jesus, que estão com o seu coração aberto para o mundo, nós clamamos a ti, ó Deus, que a tua palavra acha morada nesse coração, ó Pai, para poder fechar esse coração para o mundo e abrir ele para o teu reino. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos também pela vida do Nel, ó Pai. Toma ele nas tuas mãos, concedestes a ele mais um ano de vida. Abençoa a vida dele, ó Pai, para que ele Senhor Deus, dê a ele força, sabedoria para dentro do seu lar, para ser exemplo diante dos seus filhos e que ele tenha uma autoridade, ó Deus, provida da tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e esteja conosco no decorrer de todo esse dia. É o que nós te pedimos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer o culto às 18 horas, tá? Excepcionalmente, hoje será às 18 horas. Logo depois da live que nós terminamos o culto, tá? E tivemos os cânticos.
logo em seguida nós vamos ter, eu vou para uma outra live. Nós vamos, como você é convidado para ir para uma outra live para ouvir o reverendo Emerson Maia, que estará fazendo um culto na igreja de Antioquia de Joinville. Então você pode transferir para lá, tá? Será passado um link aí, os irmãos estarão acompanhando de lá. E o pessoal que é visitante, que vai estar vindo sem saber desse assunto, o culto das 18 horas será repetido, né? Às 19h30. Ficará gravado, né? Tá? Ficará gravado. Repetido porque ficou gravado, tá, meus irmãos? E que Deus abençoe a todos e que venhamos a ter um excelente dia separado pelo Senhor para adoração. Amém? Fernando de Almeida tá O reverendo Fernando tá online. Fernando de Almeida está ao ar? Fala, Fernando! Deus te abençoe, meu irmão! Oh, que prazer! Que honra, hein? Oh, Fernando! Fernando de Almeida! Deus te abençoe, querido, você e sua família. Eu estive vendo você esses dias aqui no Facebook. Continua fortão, né? É isso aí, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais. E esse ministério glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma alegria tê-lo aqui, tá? Deus abençoe. É uma alegria.
10 horas pra música, hein, gente? Live do Reverendo Wellington. Vamos lá, hein? Até a noite, se Deus quiser.